Você tem medo de morrer depois de uma cirurgia? Você e todo mundo tem medo de morrer depois de uma cirurgia qualquer, é óbvio. Cirurgia envolve riscos, mas sempre esses riscos são pesados e medidos de acordo com o benefício que uma operação vai oferecer ao paciente. Eu sou o Dr. Giancarlo Polezello, sou ortopedista e traumatologista especializado em cirurgia do quadril e artroscopia do quadril. Tenho mais de 30 anos de experiência em cirurgia do quadril e medicina aplicada à articulação do quadril e já operei inúmeros pacientes. Então, eu creio que eu posso contribuir com muitas coisas e informações para que os meus pacientes possam ficar mais tranquilos no momento de uma indicação, principalmente quando é necessário uma cirurgia. Todo médico, quando indica uma operação, sabe que tem risco e o paciente deve saber também que existe risco. Entretanto, o benefício que este risco oferece, se ele for maior, vale a pena correr o risco. Porque também um medo muito grande que as pessoas têm de morrer, e todo mundo pergunta aqui no consultório, posso morrer depois de uma cirurgia dessa? Ou de qualquer cirurgia, no meu caso, prótese, qualquer cirurgia envolve risco, é um medo com um fundamento. Entretanto, a prática médica evoluiu tanto nesses últimos anos que hoje, graças a Deus, se tornou um evento extremamente raro. E sendo raro, quando acontece, chama muito a atenção de todos e a gente usa mecanismos para evitar isso. Alguns mecanismos para evitar uma complicação ou mesmo a morte depois de uma operação dessa são os cuidados pré-operatórios. A boa avaliação do paciente pré-operatória é fundamental para que se possa evitar complicações que resultem em morte. Então, um paciente que a gente chama de saudável, na prática médica isso chama-se ígido, que é saudável e que não tem fatores de risco como obesidade, outras comorbidades. O que é comorbidade? É outras doenças associadas, diabetes, hipertensão arterial não controlada, doenças não diagnosticadas que ele já tem e não foram diagnosticadas, hipertensão arterial que não dá sintomas, diabetes não dá sintomas, o indivíduo não sabe que tem aquilo e não foi diagnosticado antes, essas pessoas têm mais risco. Aqueles que são saudáveis no período pré-operatório, geralmente não tem problema algum, eles têm que ser bem avaliados e essa avaliação começa com uma avaliação clínica. Então, é importante todo ortopedista que opera qualquer área da ortopedia ter o seu clínico, médico clínico, que pode ser um cardiologista, um geriatra, um endocrinologista. O que significa um médico clínico? Aquele que não é um cirurgião, é o médico que faz as avaliações do metabolismo, as avaliações da parte cardíaca, da parte endocrinológica, o geriatra faz avaliações dos idosos como um todo. Então, estes profissionais, eles são extremamente preparados para detectar comorbidades, que são essas outras doenças que podem estar não diagnosticadas e que, uma vez diagnosticadas, podem inclusive ser compensadas. O que é isso? Uma comorbidade compensada é uma doença que o indivíduo tem, mas que ela pode ser tratada. Por exemplo, hipertensão arterial. O indivíduo tem hipertensão arterial, se não tratado, ele pode vir a ter um problema do rim, derrame, um AVC e não saber que era hipertenso, porque ela não dá sintomas normalmente, a não ser alguma dor de cabeça, às vezes não acontece nada. O indivíduo só descobre que tem uma comorbidade quando já tem uma complicação daquela comorbidade. Com o tratamento, a doença não vai deixar de existir, mas a hipertensão vai deixar de acontecer. Deixando de acontecer, evita sobrecarga renal, evita sobrecarga no cérebro, evita sobrecarga em outros órgãos. O diabetes é a mesma coisa. Então, não existe cura para essas doenças crônicas, mas existe controle. E um paciente bem controlado é um paciente que apresenta baixíssimo risco. Então, as comorbidades, o seu clínico atuando para tentar detectar problemas antes da cirurgia tornam o risco de morte depois de um procedimento desse extremamente baixo. Essas mortes súbitas que nós vemos depois de cirurgias de grande porte, como uma prótese quadril, geralmente são associadas à trombose. Então, detectar trombose ou se o indivíduo tem predisposição à trombose é muito importante. Indivíduos com uma história clínica, que teve um parente que teve trombose, gente da família que teve AVC abaixo dos 55 anos de idade, infarto abaixo dos 55 anos de idade, são histórias clínicas que devem ser muito bem esmiuçadas no pré-operatório, porque esse indivíduo pode ter uma doença que chama trombofilia. Ele tem a tendência a fazer coagulação, que é um coágulo dentro do vaso que migra por dentro do corpo, um êmbolo, vira um êmbolo. Êmbolo é a mesma coisa
que é aquele dispositivo que a gente aperta na seringa, ou seja, ele circula por dentro dos vasos, um trombo, né? Então quem tem uma coagulação dentro de um vaso que circula por dentro do corpo, vai parar no pulmão e isso pode causar complicações sérias ou reinternações no pós-operatório. Então, fazer o diagnóstico dessas possibilidades ou dessas tendências dos pacientes de ter uma trombose é muito importante. Com o tratamento adequado, mesmo em pacientes com trombofilia diagnosticada, os riscos vão lá embaixo. Então, hoje em dia, a gente praticamente, na minha carreira, não tive nenhum caso em que houvesse assim óbito depois de uma cirurgia por um paciente bem avaliado, mesmo com bastante comorbidades. Então é um procedimento muito seguro quando feito com certos cuidados. E esses cuidados são importantíssimos e que a gente não perca as informações do paciente. Quem informa tudo é o paciente. O paciente contar uma boa história clínica, o médico perguntar sobre essas comorbidades para o paciente e você ir com a sua listinha de queixas, a listinha de doenças, listinha de remédios que toma, são muito importantes nesta avaliação pré-operatória. Então, os riscos pós-operatórios são minimizados no pré-operatório. Preparo com fisioterapia pré-operatória com o seu fisioterapeuta também é fundamental para o resultado da cirurgia. E sendo assim, hoje os riscos são muito menores do que os benefícios dessa operação, então vale a pena, em pacientes bem avaliados, operar para ajudar esses pacientes a se livrar de tanta dor e tanta limitação física e funcional. E isso acontece principalmente na faixa etária, onde o indivíduo já está com uma boa reserva financeira, já está aposentado, quer curtir a sua vida e não pode agora pelo problema músculo-esquelético que lhe impede, inclusive, de andar. Então, é muito importante a gente pensar, cada dia que o paciente passa com dor e limitação física e funcional é um dia importante, porque muita gente está numa fase de curtir a vida e não de ficar sentindo dor. Se você gostou desses vídeos e desse conteúdo que eu estou progressivamente produzindo para informar os meus pacientes, se inscreva no canal e deixe seu like. E também pode escrever nos comentários dúvidas para que a gente possa tentar juntos esclarecer melhor as dúvidas para que o paciente chegue mais preparado para uma eventual consulta médica e possa, então, aproveitar ao máximo o que o médico vai lhe passar de informações.